Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar aqui gravando um pequeno vídeo sobre uma discussão entre calvinistas e arminianos em relação a um personagem bíblico do Novo Testamento, a saber, Judas Iscariotes, o qual era um dos 12 escolhidos por Jesus, de acordo com a narrativa de Mateus, capítulo de número 10. Para os teólogos calvinistas, Judas Iscariotes era uma pessoa predestinada por Deus desde a eternidade para ser o filho da perdição e o traidor, cumprindo então uma profecia de que Jesus seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Para os teólogos arminianos, Judas não era a pessoa objetivamente selecionada para ser o traidor, mas que alguém deveria trair Jesus. E Judas, por se corromper, permitindo que Satanás entrasse em seu coração, como diz em Lucas capítulo 22, verso 3, ele acabou enquadrando-se dentro do cumprimento da profecia. Agora eu queria ler um texto para tentar colocar duas perguntas aqui específicas para os teólogos calvinistas que dizem que Judas era a pessoa predestinada desde a eternidade e que por isso seria o filho da perdição, não tendo salvação para si, e sendo o traidor de Jesus. Em Mateus capítulo 19, em um diálogo de Jesus com os 12 apóstolos, incluindo Judas no meio, no versículo de número 28, Mateus 29, 28, Jesus disse o seguinte: Então disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós, que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. Então observe aqui que no diálogo de Jesus com os 12 apóstolos, e Judas era um desses 12, Jesus prometeu que na regeneração, quando ele se assentasse no trono da glória, esses 12 apóstolos, incluindo Judas, que está no meio da profecia, eles se assentariam em 12 tronos para julgar Israel. Ora, nenhum teólogo, seja calvinista ou arminiano, iria dizer que, para se assentar nos 12 tronos, todos concordam que é necessário que sejam salvos. Nenhum perdido ou filho da perdição se assentaria em um desses 12 tronos. Só que dentro dessa promessa, Judas está nela. Ou seja, Jesus promete para os 12, incluindo Judas, que eles se assentariam nos tronos. Logo, para se assentar nesses tronos, eles têm que ser salvos. Inclusive, Judas deve ser salvo. Aí eu faço a pergunta agora para os teólogos calvinistas que dizem que Judas já era desde a eternidade predestinado para ser o filho da perdição e o traidor de Jesus. E a primeira pergunta é: se de fato Judas já estava predestinado para ser o filho da perdição, que não se salvaria, e para ser o traidor, por que então que Jesus nesse momento promete para os 12 apóstolos, incluindo Judas, de que eles, na eternidade, se assentariam em 12 tronos, sendo que, para se assentar nos 12 tronos, é necessário que todos fossem salvos. Teria Jesus mentido para Judas? Estaria Jesus iludindo Judas? Complicado, né? Eu queria que os teólogos calvinistas explicassem isso. Por que Jesus prometeu o trono para quem, na eternidade, Deus, incluindo Jesus, como uma das pessoas da Trindade, também estava presente no decreto de Deus e decretou que Judas não seria salvo? Não parece contraditório? Vou deixar esse pepino aí, esse abacaxi, para os calvinistas trazerem uma resposta. Mas eu faço uma segunda pergunta. E digamos que você não concorde com isso e diga: não, mas Jesus estava certo. Judas foi salvo. Judas foi salvo, conforme a profecia, porque ele era eleito, mesmo ele sendo traidor. Aí eu pergunto para vocês que pensarem ou tentarem escapar por esse subterfúgio, eu faço a segunda pergunta: pode alguém, sendo traidor de Jesus, filho de Deus, ser salvo? Biblicamente. Biblicamente pode. Poderia Judas, mesmo sendo traidor de Jesus e o vendendo, ser salvo? Mas ele não é o filho da perdição, como vocês, teólogos calvinistas, já afirmaram várias vezes em debates, textos, escritos, livros e etc. Então fica aí essas duas perguntas para vocês, teólogos calvinistas. A primeira: se Judas era predestinado desde a eternidade, e Jesus sabia disso, obviamente, porque ele prometeu que ele seria salvo ao prometer 12 tronos, e um desses 12 tronos seria de Judas.
E não tentem colocar Matias aqui no meio, porque no contexto da passagem, Matias não está presente. Quem está presente é Judas. Então, siga a regra do contexto, por favor. E a segunda pergunta é, e se porventura ele foi salvo? Poderia um perdido, um filho da perdição, predestinado desde a eternidade, ser salvo? Essas são duas perguntas que eu deixo aí para os meus amigos teólogos e apologistas da doutrina calvinista. Um forte abraço aí para todos.